como eu posso dizer, uma mentalidade boa e saudável para gerenciar os conflitos dos trabalhos, porque dependemos muito de outras pessoas e temos que entender que às vezes a culpa não é só nossa e que pode gerar uma sobrecarga na nossa mentalidade, que pode gerar problemas como ansiedade, depressão e alguns outros até mais graves, né? Acarretando até mesmo em um suicídio. A saúde mental não pode ser algo considerado algo individual do ser humano, porque ela envolve uma série de fatores relacionados. Envolve questões ambientais, sociais e econômicas. Porque uma qualidade de... Eita, peraí que eu me confundi. Uma qualidade na infância, como menos traumas, digamos assim, gera... Ai. Toda a infância gera como que a pessoa vai ser no futuro. Tem problemas que a gente desenvolve lá pelos 6 anos que só vamos conseguir mexer naquilo com 50, 40. Às vezes nem conseguimos mexer. E isso pode nos causar problemas no na nossa comunicação com as outras pessoas, nas formas que a gente lida com essas coisas. E o psicólogo nos ajuda a entender essas questões e a trabalhar para nós melhorarmos as nossas relações sociais e com os nós mesmos. Então, eu acho que é importante os psicólogos estarem inseridos na rede de ensino desde cedo, com crianças ou adolescentes e profissionais, porque às vezes os profissionais nas áreas estão tão sobrecarregados que não conseguem dar o melhor de si quando estão ensinando os alunos e conversando com eles quando se trata de desabafo. Eu acho importante isso nessa escola. Atualmente, o suicídio é a terceira maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. E sabemos que o suicídio não é algo que acontece da noite para o dia, uma decisão que a gente, vou pensar em me suicidar e pronto. É uma série de questões, como a ideação suicida, que é os pensamentos, daí sim que vem o planejamento ao suicídio. Então, com certeza, as pessoas que se suicidam tão jovens já vem tendo uma série de pensamentos e fatores no coletivo que as levam a ter essa decisão. E uma psicóloga, que se eu não me engano é Maria Carmen Viana, ela diz que estes jovens tomam uma decisão definitiva para um problema passageiro, que muitas vezes um desabafo com um profissional ou uma ida ao psicólogo frequente pode fazer com que essa pessoa entenda esses sentimentos e não se sinta tão sobrecarregada com essas emoções. Boa noite. Eu sou a professora Kátia, sou professora da rede há 22 anos. E eu estou aqui hoje, se eu estou aqui hoje é porque eu estou vendo os meus colegas adoecerem de uma doença que nem sempre ela é visível aos olhos, porque ela não sangra, ela não causa ferimentos externos. E as mudanças geracionais e o sistema nos obrigam a produzir cada dia mais, como se fôssemos computadorizados e não tivéssemos vida além da escola. Hoje, por exemplo, eu estou aqui
com a coordenadora e com a mãe da Júlia, que é professora também. Mas os meus outros colegas não estão aqui. E não é porque não nos apoiam, ou porque acham que não seja necessário e importante falar disso na escola ou ter essas ações. É porque a gente está no final do trimestre e as nossas demandas, elas aumentam infinitos porcentos nessa época, sendo que a nossa hora de atividade não é suficiente para dar conta da demanda que a gente tem. Eu, por exemplo, tenho 13 turmas esse ano. Não estou reclamando, porque eu amo o que eu faço. Mas a demanda é grande e ela nos obriga, ela nos exige muito, muito além daquilo que a gente se propõe a estar fazendo. E muitas vezes a gente deixa de atender os nossos alunos com as suas necessidades por causa desse sistema. Tudo que a Júlia falou e toda a pesquisa que a gente fez para esse projeto comprovam o quão importante e o quão urgente é ter um acolhimento e um atendimento psicológico dentro da comunidade escolar. E é por isso que a gente está aqui, porque a gente sabe que vocês nos representam e vocês são as pessoas corretas e certas para cobrarem, nos ajudarem a cobrar de instâncias maiores aquilo que é nosso por direito. Então, a gente está aqui hoje para expor esse projeto, para expor esse trabalho, não é meramente porque a gente almeja algo passageiro, mas a gente pensa no futuro do que vem pela frente. Por exemplo, lá na minha escola, nós somos 14 professores concursados. Os outros todos são contratos. Quando sair um concurso, a gente vai ter 40 professores novos que vão chegar na rede. E eu não quero que a minha filha, ou que os filhos de vocês, ou os netos de vocês, tenham professores que estejam doentes também. O que a gente quer é que os professores tenham vida, tenham visto para estarem na escola bem. É muito triste tu olhar ao redor e tu ver teus colegas doentes. Isso é muito, muito, muito triste. E se a gente está aqui hoje, é porque a gente sabe que vocês vão nos ajudar. A gente confia nisso. A gente confia que vocês, nossos representantes, vão nos ajudar. E a gente gostaria muito que vocês compreendessem e nos ajudassem a fazer as pessoas compreender que ensinar vai além de ser um ato de amor, como diz Paulo Freire. Ensinar exige cuidado, e a gente precisa de cuidado. A gente está implorando cuidado. Alguém precisa nos cuidar. Então, por causa disso, a gente está aqui pedindo encarecidamente que vocês nos ajudem a cobrar que a lei federal número 14.819, sancionada em janeiro pelo presidente da República, que institui a política nacional de atenção psicossocial nas comunidades escolares, seja efetivada com urgência, porque a gente precisa. Muito obrigada. Muito obrigado. Com certeza os vereadores, o vereador Jacques já conversou com a gente vai trocar uma ideia no final e a gente conversa mais um pouco. Passamos então ao espaço do grande expediente. Eu peço ao meu vice-presidente que assuma a mesa para que eu possa me manifestar por 10 minutos ali sobre o projeto que iremos votar. Com a palavra o vereador Adriano Ferreira. Chuva é prosperidade, então vamos lá. Quero iniciar a fala aqui. Estão me ouvindo bem? Certo? Quero iniciar minha fala aqui sobre esse momento, nessa tribuna, você pode se manifestar
sobre o que está na pauta na ordem do dia, ou seja, sobre o projeto legislativo 07 que iremos votar hoje. Eu queria aqui, em nome dos familiares da dona Marlene, sejam todos bem-vindos, mãe do nosso querido Rafael, ao Timão, que é o presidente do Fim da Picada, no qual era a entidade no qual o Rafael amava. E eu quero aqui explanar, então, sobre esse projeto que iremos votar tão importante nesse momento. O presente projeto de legislativo tem o objetivo de denominar a rua na zona rural, na localidade do Morro Canudos, em homenagem ao cidadão notável deste município, senhor Rafael Arnoldo Henkel, em memória, que motiva o nome atribuído ao tal logradouro, Rua Rafael Henkel, nascido em 1977 e falecido em 2024. É filho de Astor Remy Henkel, em memória, e Marlene Irene Kautmann Henkel. Vivia em união estável com Carina Silvana de Assis Américo. Teve 3 filhos, Alice, Vitor e Vinícius. Além do mais, sempre residiu na cidade de Nova Hartz. Era agricultor, morador da Travessa Canudos, que hoje recebe a denominação da Rua Rafael Henkel. O senhor Rafael e seus amigos e família desempenhava com zelo a sua profissão de agricultor. Preparava a terra para o plantio, cortava lenha, vendia para o uso de lareiras, fogão, lenha e pizzarias. Foi um ótimo pai, excelente filho. Aproveitava muito cada momento, que era um grande incentivador na manutenção da família unida. Sua maior paixão era andar de moto aos finais de semana, encontrar os amigos, dar boas risadas e se divertir, vivendo de forma leve e cultivando amizades, e será lembrado com muito carinho pela comunidade e por toda a família, que sente muito a sua falta, mas tem como consolo saber que aproveitou a vida da melhor maneira possível e ajudou muito durante a sua trajetória, sempre disposto. Além do mais, era cidadão ativo da comunidade, contribuindo com a cidade através dos projetos sociais que desenvolvia e apoiava, principalmente através da Associação Moto Trilha Fim da Picada, auxiliando no fomento do esporte, do turismo de eventos, fortalecimento do comércio local, beneficiando diversas entidades sociais da cidade. Destaque, e é incontestável, a relevância do senhor Rafael Arnoldo Henkel, em memória, para a nossa cidade e para a localidade da rua que levará o seu nome, eternizando na memória e na história da cidade uma pessoa que, apesar de ter deixado seus familiares e amigos muito cedo, contribuiu imensamente com Nova Hartz. Portanto, solicito aos senhores vereadores que apreciem e aprovem o projeto de legislativo. Desculpa, é difícil falar do Rafael, mas a gente está fazendo o mínimo aqui por ele. E, vereadores, gostaria, e tenho a certeza e a convicção que todos, de forma amigável, de forma de bem como vocês são, e várias vezes receberam ele aqui, sabe do propósito que esse rapaz tinha. Então, é o mínimo que a gente pode fazer, eternizando o nome de um grande incentivador do esporte, da agricultura e, acima de tudo, um pai, um amigo, um cidadão que deixa saudade, mas deixa um grande legado. Popó, tu é um dos legados que ele está deixando com os outros amigos, filhos, irmãos. E aqui na Câmara a gente também tem esse papel de enaltecer, de abrilhantar e de falar das pessoas de bem dessa cidade. Aqui se discute todos os tipos de projeto. E esse, para todos que estão aqui, para entender que não é um projeto político, mas sim um papel de nós, vereadores, legisladores dessa casa. Só pode tornar-se lei o nome de uma rua passando por nós, vereadores. Então aqui não é uma questão política, e sim uma questão de cidadania, de alguém que somou e que fez muito pela nossa cidade e, como eu disse, deixa um legado eterno para todos.
Projeto de Lei Legislativo 07/2024, de autoria do vereador Adriano Ferreira. Denomina logradouro público a localidade do Morro Canudo, situado na zona rural, no município de Nova Hartz, de outras providências. Em discussão. Com a palavra, o vereador Wagner. Boa noite, presidente Adriano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui, aos familiares do Rafael, aos amigos do Rafael que estão aqui. Eu quero, primeiramente, vereador Adriano, parabenizá-lo por esta proposição, né, de fazer esta homenagem. Embora disse antes para a família que não gostaria de estar votando esse projeto. Melhor seria se ele estivesse aqui conosco, recebendo homenagens pelo belíssimo trabalho que ele realizava junto a toda essa equipe, Fim da Picada, e pelo cidadão que ele era dentro aqui do nosso município, da nossa região. Mas Deus quis assim, recolheu o Rafael, e nada mais justo e necessário do que nós prestarmos esta homenagem, né, denominando então este logradouro com o seu nome, que ficará eternizado aqui no município de Nova Hartz. Lembrando que, como trata-se de um projeto de lei legislativo que não onera o orçamento, nós aqui aprovando esse projeto passa a ser uma lei dentro do município de Nova Hartz, né, a partir do momento em que for sancionado. E eu acredito que todos aqui certamente votarão favoravelmente a essa proposta tão importante para homenagear a família, né, que poderá sempre se lembrar e estará se lembrando com carinho do nosso grande Rafael, e o município também que jamais esquecerá do seu nome e do seu legado. Então, parabéns, Adriano. Estamos votando favoravelmente ao projeto. Lembrando que esse lugar é um dos lugares que ele amava muito, né? Então, eu quero agradecer o corpo técnico da prefeitura que nos ajudou também a escolher e achar as melhores formas dentro da lei, e foi feito todo um trabalho. Em votação. Aprovado por unanimidade. Encaminha o Poder Executivo Municipal as seguintes matérias. Indicação 083/2024, de autoria do vereador Jacques Calco. Indicação 084/2024, de autoria do vereador Sidney Foz da Cruz. Encaminha às comissões as seguintes matérias. Projeto de Lei 059 do Poder Executivo, 060 do Poder Executivo. Nesse momento, passamos ao espaço das explicações pessoais, com a palavra o vereador Sidney Foz da Cruz. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, público que nos acompanha aqui nesta casa. Tio Alcides aí pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores. Em nome do meu assessor Frank, cumprimento a todos os assessores aqui que estão se fazendo presente. Quero aqui dizer que votei com tristeza o nome desta rua, né? Queria que o Rafael tivesse aqui, meu amigo. É lamentável, mas a vida que segue, que nem diz o outro, né? Não é tudo que a gente pensa que pode acontecer que acontece, mas isso é uma grande perca. Está aí a mãe dele, então a gente se coloca no lugar dela. Às vezes a gente fica até sem palavra. Também quero cumprimentar a professora Leila, a Kátia, a aluna Rebeca aí, que fizeram uma belíssima apresentação do projeto. Minha esposa foi conselheira tutelar, é professora,
O vereador Wagner também sabe dos acontecimentos que acontecem nas escolas. Eu fui motorista do Conselho Tutelar por mais de 6 anos, sou funcionário público. Então, um projeto de suma importância. Eu já apresentei aqui nesta casa aqui uma indicação, inclusive um projeto para a secretária de Educação colocar em prática, né? Que é uma lei federal que é psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Mas esse aí é um investimento que ela faz na Secretaria de Educação. A secretária de Educação faz nas escolas, para as professoras. Quero lhe deixar os parabéns pela senhora ter a coragem e a determinação de vir aqui expor as necessidades que as professoras estão passando na rede pública municipal aqui. E bem colocado, tem que se fazer concurso público nesse município. Então, quase 8 anos aí fizeram um concurso público. Irão quebrar o regime próprio de previdência do servidor público. Eu venho aqui sempre cobrando. Claro que o concursado não tem aquela obrigação de sair com a bandeirinha na mão, mas os 300 CC de vocês têm. Porque eu coloco as empresas terceirizadas como CC. Eles têm que sair e fazer campanha para vocês. Nós estamos num ano eleitoral, todo mundo sabe. Então é melhor não fazer concurso, mas depois quem irá pagar o pato será a categoria dos servidores públicos, que eu me incluo e faço parte. E eu me preocupo com essa categoria pelo futuro, não só dos servidores, das suas aposentadorias, mas dos seus filhos e das professoras que aí estão, que falta anos para se aposentar. Vem falando de governos passados, mas nós temos que viver o presente aqui. Sobre a Secretaria de Obras também, vai continuar o mesmo secretário se chegar eles ganhar as eleições, coisa que não irá acontecer, né? Porque, olha, eu nunca vi tanta reclamação nesses quase 16 anos que eu sou funcionário público e trabalhando 8 anos na Secretaria de Obras, da Secretaria de Obras. Tinha reclamações de alguns chefes meio carrascos, tinha, mas não de serviço mal prestado, que nem está acontecendo agora. Mas acho que nem de carroça tem lugares que não conseguem andar nesta cidade. Vocês viram que eu tenho que estar fazendo indicação para a limpeza de um cordão ou para a pintura de um cordão nessa cidade. E daí vem me dizer que as coisas estão boas, que fizeram 90 ruas. Eu quero que me digam o nome das 90 ruas que foram feitas aqui, até vou fazer um pedido de informação. Eu queria que fosse feito 120, viesse aqui e dissesse, foi feito 120 ruas. Mas na verdade, que eu sei, fizeram umas 50 ruas e ainda a população terá que pagar por essas obras aí. A gente sabe que não tem quase nada de graça mais no serviço público aqui. Até o SUS é pago. Também, uma coisa que falta, dentre vários na nossa cidade, e não será esse governo, e quem sabe nem os próximos que virão, que resolverão todos os problemas da nossa cidade aqui, nem nós colegas vereadores aqui, que sempre estamos cobrando e batalhando pelo melhor andamento da nossa cidade, é uma casa de acolhimento para as mulheres vítimas de violência. O que ajuda? Mas aonde que irão colocar essas mulheres vítimas de violências pelos seus maridos, talvez, ou filhos, hoje em dia, quando será retirado das casas? Qual o atendimento, qual o psicólogo que será encaminhado para elas? Para onde elas irão? Irão ficar sem beira. Não, tem que ter uma casa de acolhimento. Nós estamos no século XXI, de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica nessa cidade. Também, sobre maus tratos de animais. Tem muitas pessoas, inclusive esse vereador, defende os animais aqui. A prioridade é o ser humano. Mas nós defendemos os animais nesta casa. Temos candidatos aqui, que a sua esposa é presidente da ONG, está no governo, a vereadora, há 2 mandatos. E eu me pergunto, e se a Polícia Civil ou a Brigada Militar chegar em uma casa que estiver tendo maus tratos de animais, vai retirar esse animal, correto? Vai levar para onde? Vai levar para a casa da presidente da ONG? Vai levar para a casa do vereador que defende os animais? Não tem um convênio com uma instituição, não compraram 200, 300 vagas aí de uma instituição para colocar esses animais também. Há de se pensar isso futuramente. Tem todos os colegas vereadores aqui são pré-candidatos, exceto um que é pré-candidato a vice-prefeito. É melhor ir amadurecendo as ideias que eu estou cobrando do meu pré-candidato a prefeito, o Edson, candidato a prefeito Edson, do MDB agora, né? E inclusive creio que os demais também aí estão cobrando sobre isso. Nós temos que trazer esses debates aqui para esta Casa Legislativa
Sobre a saúde. Eu não sei se é só porque eu sou o vereador da oposição, mas eu faço uma oposição sadia aqui que eu trouxe mais de 3 milhões de reais para a saúde. Eu cobro, porque eu tenho a visão de cobrar e trazer os recursos. Não adianta só cobrar e não ajudar na Secretaria da Saúde. Tem que cobrar e trazer os recursos. Trouxe, inclusive, para o papai 200 mil reais, aqui 50 mil por ano com o deputado Alceu Moreira, 50 mil já foi pago, né, dona Márcia? Candidata a vereadora também do PP. Aonde a gente vai, vereador, cirurgia de vesícula, vereador, o exame lá, agora que o SUS paga não sei o que, vocês têm culpa. Não é nós os culpados. Se não tem pediatra no posto ali, por que não compram no Hospital de Sapiranga, no NH Saúde, lá em Novo Hamburgo, no Centro Médico, por que vocês não compram? O secretário de Saúde não compra umas 200, 300 consultas por mês com pediatra. Recurso aqui é aprovado, né, colegas vereadores? 3, 4 milhões para a saúde, volta e meia que vem, queria que fosse muito mais. Comprem essas consultas, cirurgias eletivas. Vai no Hospital de Sapiranga, Dois Irmãos, a Igrejinha, sente e converse com o presidente, nós queremos comprar 300 cirurgias de vesícula. Mande o projeto aqui para essa casa, que com certeza nós iremos votar esse projeto. E façam, não deixem as pessoas estarem morrendo na fila da saúde. Agora irá vir alguns vereadores do governo, que hoje geralmente foi nós, fomos os contemplados, quase como sempre, como os primeiros, vão falar que esse vereador aqui está querendo denigrir a imagem do governo. Não, eu estou cobrando o que me cobram. Né? Meu muito obrigado a todos. Vereador Jacques, com a palavra. Cumprimento o presidente Adriano, colegas vereadores, vereadora, doutor Gabriel. Cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimentar de forma muito especial a professora e orientadora Kátia Ficanha, a coordenadora da escola Maria Almerinda Leila e também a aluna Júlia, que fizeram essa brilhante explanação aqui do projeto que vai ser apresentado na FEMIC na quinta-feira. Também quero cumprimentar de forma muito especial aqui toda a família Henkel aqui presente, integrantes da Mototrilha Fim da Picada, e dizer que o mínimo que a gente pode fazer realmente é se solidarizar, homenageando o Rafael. Foi um grande homem, um grande defensor do esporte de aventura, né? E principalmente aí honrou e deixou um legado aí no grupo Fim da Picada e também para sua família. A gente sabe do ser humano que ele era, do pai que ele foi, do trabalhador que ele foi. Isso nos representa e nos dignifica muito. Também temos muitas outras pessoas que a gente deve lembrar de homenagear aqui. Eu gostaria de citar nesse momento aqui a dona Edith Yosh, né, que por muitos anos deixou um legado aqui no colégio Elvira Yosh. Eu gostaria de lembrar isso, deixar como sugestão toda a nossa mesa diretora e até o executivo municipal. A gente sabe que tem uma dificuldade para a gente conseguir nomear ruas rurais. Eu mesmo já tentei, não consegui lograr êxito, da dificuldade de juntar toda a documentação para nomear essas ruas. No caso das Estrada Canudos, nós temos várias com essa nomeação, cerca talvez de 4 ruas, né, com a nomeação de Travessa Canudos. A Amazonas não é diferente. A Amazonas já deve ter aí 6 ruas, 5 ou 6 com as travessas, e todas utilizando o Amazonas. Para vocês terem uma ideia, a rua Amazonas sai daqui do próximo, depois da Brigada Militar, e vai até lá na nossa divisa com Santa Maria do Herval, lá em cima no Padre Eterno. Então, claro que poderia ter outro nome ali, a Serra do Paradouro, né? A gente poderia, deixo aqui como sugestão também para a gente buscar soluções em cima disso. Mas eu quero me ater aqui ao projeto
que a aluna Júlia e a prof. Kátia nos trouxeram. E quando me procuraram, eu estive na escola para a gente conversar sobre isso, principalmente sobre a lei federal 14.819 de janeiro, que institui a Política Nacional Psicossocial. E gostaria aqui de lamentar que um tempo atrás a gente tinha um apoio dos psicólogos, o atendimento dos psicólogos nas escolas, e isso foi nos retirado. Eu sou um defensor disso e defendo de forma muito assídua essa situação. A gente sabe da deficiência desse serviço, e enquanto estiver aqui vou defender, porque a gente sabe da situação que está acontecendo. É uma sobrecarga de trabalho, embora talvez a Secretaria de Educação não tenha olhado da forma como deveria, e muitas vezes causado alguns transtornos, inclusive, para o corpo docente das escolas, para direções das escolas. E digo isso com muita propriedade, porque eu estive aqui sempre ao lado dos alunos e das famílias. Foram ataques com fechamentos de escolas, e me desculpe, mas eu preciso falar isso. Nesse momento eu preciso dizer isso, sim. Isso atinge também os professores, atinge também o corpo docente, os profissionais da educação. Quando se tem ataques para fechar escolas, a única rural que nós temos, quando se tem ataques para retirada de transporte escolar, quando nós temos que movimentar toda uma comunidade para a contratação de vigilantes, para a instalação de câmeras, para a contratação de monitores no transporte, quando eu tenho que lutar com as famílias muitas vezes por causa de 2 alunos, 3 alunos, que estão lá na divisa do Padre Eterno, como eu acabei de falar, quando são abandonados pelo transporte público, lá no meio da Serra do Paradouro, 3 crianças, no meio talvez de 10 funcionários fazendo pavimentação lá, numa distância de 4 quilômetros ou 5 longe da sua casa, numa rua de pura mata. Isso é um ataque contra os direitos da família, contra os direitos da educação, contra os direitos das crianças. Infelizmente, alguns órgãos não se somam a mim. E eu tenho dito para os pais, toda vez que me procuram, vocês vão estar comigo, nós vamos até o fim. A luta não vai ser fácil. Mas eu vou estar aqui, eu vou estar com vocês até o fim nessa batalha. E assim foi com aquela escola de Canudos. E isso me enche de orgulho, não só a mim, mas todos aqueles que acreditam na minha palavra, quando eu defendo a verdade. Muitos agora aparecem aqui, época de campanha, pré-campanha, natural isso, né? Que tem uma varinha mágica, que estavam lá, que participaram, que não sabiam, que eram outros problemas, mas não. É fácil reconhecer a verdade e ver aqueles que realmente arregaçam as mangas e defendem. Muitas vezes, a comunidade não fica sabendo disso, quando o vereador tem que pegar os pais, as mães e procurar a justiça, procurar o Ministério Público, levar eles até a última instância, muitas vezes, para conseguir uma vaga na creche. E falando lá do Campo Vicente, que eu estou me referindo lá à educação, mas também à educação infantil, eu me senti muito enganado, assim como toda a comunidade de Campo Vicente, quando nos prometeram que uma nova creche traria vaga para as crianças nos próximos 3 a 5 anos que nascessem. Errado, muito pelo contrário, só mudou de endereço a creche. A Escola de Educação Infantil 2 de Dezembro foi fechada. Hoje tem um projeto lá de turno integral, e que eu sempre defendi isso, e que isso é maravilhoso. Mas uma escola de educação infantil não existe mais. Foi construída uma nova, as mesmas vagas. Não aumentou-se as vagas. Hoje nós temos lá no Belmonte, eu levo quem quiser na casa para ver. Uma avó que vem de Sapiranga, todo dia pega o ônibus e vem cuidar da sua neta, porque não tem vaga na creche. Uma criança que vai no carrinho de bebê de 8 meses, do Belmonte, lá em Campo Bom, todos os dias, porque o pai e a mãe trabalham lá, e não tem vaga na creche. Então essas coisas que me chateiam, sabe? Porque não foi isso que foi nos prometido e para a comunidade de Campo Vicente.
Mas eu quero dizer para vocês e parabenizar, Prof. Kátia, pela sua colocação, pela sua coragem, que muito se assemelha à minha. Muitas vezes aqui a gente é perseguido, nesse último mandato, porque somos a minoria aqui. Muitas vezes a gente busca coragem, não se sabe aonde, quase sempre com as famílias, com aqueles que acreditam em nós, com a família, lá em casa, com aqueles que nos apoiam. Mas assim, minha filha cursa psicologia, meu filho vai estar quinta-feira participando da FEMIC, fazendo seu trabalho pelo 2º ano. Sobre ansiedade. Ele é assim como eu. Ele é persistente. Ele é perseverante. Ele não desiste. O ano passado ele já fez o trabalho sobre ansiedade. Esse ano ele está lá de novo fazendo. Ele tem 12 anos. E ele se preocupa com os colegas ao lado dele, em ajudar, assim como a minha filha. São esses valores que a gente ensina lá em casa. Que cada um tem que se preocupar com quem está ao lado. E eu parabenizo vocês por isso. Se preocupam com os colegas de vocês, com a sobrecarga, com a falta de concurso público. São 54 profissionais, apenas 14 são concursados. 40 sem concurso público. Isso é uma defasagem para um fundo de pensão, que eles precisam se aposentar ali na frente e ter garantia que vão receber a aposentadoria. O fundo de pensão municipal. Se não tem 40 que contribuem numa escola, imagine quantos são no total. Porque são mais de 3 anos que nós não temos concurso público. E eu vou continuar estando aqui defendendo isso, tá? E defendendo vocês, defendendo a saúde mental nas escolas e que vocês possam ter esse atendimento e implantado esse projeto. Muito obrigado pela presença de vocês. Desejo uma semana abençoada e que venham sempre participar da nossa sessão. Com a palavra, o vereador Wagner. Boa noite, presidente Adriano. Boa noite, vereadores, vereadora. Saudar aqui a família do Rafael, todos do grupo Fim da Picada. Saudar os candidatos a vereadores que estão aqui hoje, são todos muito bem-vindos. Também saudar aqui a professora Regina e a aluna Júlia, que estão representando aqui a escola Maria Almerinda, representando ou apresentando esse projeto tão importante aqui, que fala, que trata sobre a saúde mental. Dentro das escolas, mas que com certeza se estende para toda a comunidade, né? Dentro das escolas é mais um ambiente em que precisa se ter este cuidado, essa atenção. E eu quero parabenizar vocês pela proposição deste tema no projeto e por terem trazido para cá. Ainda mais nesse período, que é um período eleitoral, em que muito vai se falar, vereador Adriano, muito vai se discutir vários temas, vários projetos, e a saúde mental é um tema muito preocupante. É um tema muito relevante que realmente merece destaque nas eleições municipais e posteriormente nas eleições estaduais e federais que virão. Como foi dito aqui, existe já uma lei que fora aprovada pelo governo federal para que se tenha profissionais, tanto psicólogo quanto assistente social dentro das escolas. A lei foi aprovada, sim, mas agora precisa se ver como que vai se fazer para os recursos chegarem para os municípios colocar isso em prática. É muito importante que tem que ter, mas esses recursos precisam chegar aos municípios para viabilizar e que tenha realmente, pelo menos num município do tamanho de Nova Hartz, um psicólogo para atender a rede escolar. Isso é fundamental. Cuidar do cuidador. Eu fiquei no Conselho Tutelar por 6 anos. A gente sabe
a gente sabe, a gente conhece da realidade do professor, da realidade do aluno, de tudo quanto se resolve dentro de uma instituição escolar, né? A gente sabe disso. Realmente precisa ser debatido, realmente precisa ser buscado alternativas, formas para que se tenha esse atendimento, né? E que esse tema possa ser bem debatido, bem explorado na FEMIC, né? E que, vereador Jacques, o senhor apresentando este projeto, que eu vi você falando com o presidente, certamente nós estaremos estaremos apoiando, devido à importância e buscando formas alternativas, estudando, quem sabe, melhor, inclusive, a lei federal que existe hoje para tornar viável esta necessidade dentro das nossas escolas. Parabéns mais uma vez, sorte na FEMIC, né? E que vocês consigam lograr muito êxito. Falar também, né, ainda dentro desse tema, né, que foi abordado aqui pela aluna, né, do suicídio. O suicídio, que é uma das causas o que causa mais mortes na adolescência, né? Estamos chegando aí no Setembro Amarelo, que é o mês de confrontamento ao suicídio, né? Muito pertinente trazer este assunto, quebrar esses tabus, porque ainda existe todo um tabu envolvendo este assunto, né? Tanto por parte dos adultos, mas também por parte até dos adolescentes. E eu, enquanto conselheiro tutelar, a gente via muitas pessoas sofrendo a vida inteira, porque lá na sua infância foram abusadas e não conseguiram falar, não conseguiram expressar. Muitas dessas pessoas indo inclusive ao suicídio, simplesmente por não conseguir expressar isso, né? Por não conseguir ter alguém para colocar isso para fora, pela pressão que muitas vezes receberam dentro da própria casa, dentro da própria família, né? Então é importante demais se debater, se falar este assunto que merece sim ser destacado. Falar aqui sobre a fala do vereador Sidney na questão da saúde. Eu acredito, vereador Oséias, que o Bira ganhando a eleição, o secretário da saúde está aí, vereador Sidney. Com todo o respeito à brincadeira, mas poderá ser, né? Porque tem um conhecimento da causa extraordinário. Tem um conhecimento extraordinário. Quando fala que tem que comprar, como que se tivesse lá na Secretaria da Saúde dinheiro de sacola. O município de Nova Hartz, no ano de 2023, já investiu 23% do orçamento municipal em saúde. A lei determina que os municípios invistam, por lei, 15% do orçamento na saúde. Aqui está a Cíntia, que não me deixa mentir aqui. Nova Hartz está investindo 23%. Somado-se aos 25% que por lei é investido em educação, e aos 49% que hoje é o índice da folha de pagamento, nós estamos falando de um orçamento de 97%. Sobram 3% para se fazer todo o resto do município. Então, como que se faz? Trazer recursos é importante e todos nós estamos empenhados em trazer os recursos para cá. Mas a saúde realmente, eu costumo dizer que é um saco sem fundos. Você investe e nunca é suficiente. Só que nós precisamos, quando assumimos uma tribuna aqui, a gente precisa falar sobre o tema com coerência, com conhecimento. Não vir somente aqui e jogar as palavras ao vento como que se fosse simples de resolver. Que se não faz porque não quer. Como muitas vezes a gente ouve aqui falar que dinheiro tem. Mas se tivesse, eu duvido o gestor que não estaria botando tudo funcionar se tivesse todos esses recursos.
Se fala de valores grandes, sim. Vem recurso para o município, sim. Mas aquilo que se gasta também é muito grande. Lembrando que o orçamento público não é como o orçamento privado. No orçamento público, para cada R$1 previsto de arrecadação, tem que se prever R$1 para a despesa. E se for se fazer tudo aí o que se diz o que se ouve aqui que vai se fazer, não vai ter orçamento suficiente. Então nós temos que ter cuidado, porque realmente haverá um momento em que essa gestão, o governo progressista vai passar, e quem sabe hoje os representantes que estão aqui na oposição poderão assumir o município, e aí vai ficar muito feio, porque eles não vão conseguir fazer, e aí a culpa vai ser de quem? Vamos trabalhar com dados, vamos trabalhar com a verdade, vamos trabalhar com coerência aqui nessa casa, debatendo, falando aquilo que realmente está acontecendo dentro do nosso município. Eu também me elegi pela oposição. Na época, vereador Jaques, do fechamento da tentativa de fechamento da Escola Canudos, nós ombreamos essa causa junto, e eu defendi, porque a população nos pediu, e aqui eu defendi, fez uma defesa muito forte, juntamente com os pais, também fomos até Sapiranga, mas sempre embasados pela lei, sempre com argumentação, sempre com conhecimento, mostrando que aquilo que se estava fazendo estava inadequado. Tanto é que a escola continua aberta. Por quê? Porque se apresentou dados, veracidade, mostrou-se que realmente aquilo, da forma que estava sendo feito, não estava sendo bem conduzido. Outros temas que eu também debati aqui, e é bom que se debata agora, dizer que está sendo perseguido pelos seus posicionamentos. Eu acho que não. Eu acho que quando se critica, quando se faz uma crítica, é porque muitas coisas que se falam aqui são inverdades. E quando surgem as inverdades, elas precisam ser rebatidas. Elas precisam ser confrontadas sempre com a verdade. Obrigado, presidente. Com a palavra, a dona Margarida. Boa noite, vereadores, presidente da Câmara, Adriano, nosso jurídico, Gabriel, candidatos a vereadores, uma boa noite a todos aqui presentes. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pelos envolvidos e comprometidos do projeto, né, que passou por aqui. É um projeto maravilhoso, que está em pauta, né? A gente está sabendo de todos esses problemas que existem, e a gente está aqui para ajudar. A mãe maravilhosa, a dona Marlene, a gente também é mãe, e nós também somos pessoas que temos filhos, né, e que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas como vocês também são pessoas muito espiritualizadas, nós temos que... Ontem, assim, a gente olhou bastante o programa Silvio Santos. Então, teve muitas perguntas, e uma delas me chamou a atenção, quando alguém perguntou: Silvio, por que vocês não têm problemas? Aí ele disse: é porque a minha mulher lê a Bíblia. Então nós aqui, nós vereadores, nós temos o poder da palavra. E o poder da palavra, gente, é uma coisa muito séria. A gente que tem filhos, a gente que tem, né, marido, e tem pessoas que nos envolvem no nosso dia a dia, nós temos que ter muito cuidado com o poder da palavra.
E a palavra inicial do nosso dia tem que ser com Deus. Pedir orientação. Não importa que hoje nós estamos aqui, né, numa Câmara de Vereadores. Mas nós, no nosso íntimo, todos nós, agora nessa caminhada, que está sendo uma caminhada bem, assim, não vou dizer pesada, mas a gente encontra muitas pessoas com problemas psicológicos, problemas de saúde, de todos o tipo de saúde, e que a gente tem que, a pessoa está se tratando, está ali cheio de remédio. Então não falta só o remédio para as pessoas, não falta só o médico, porque eles vão no médico, eles fazem tratamento, fazem operação, e já fizeram uma vez, e já fizeram duas, e ainda estão esperando uma grande resultado para a matéria, para o corpo. Mas aí nós, como somos pessoas, né, também que lemos a Bíblia, que lemos livros, e que nós estamos cientes de que nós, em primeiro lugar, nós temos que botar Deus. Vamos entrar numa casa de alguma família aí, agora que a gente está fazendo, né, tantas visitas. Gente, se for possível, reze um Pai Nosso. Se a pessoa pede, faça uma oração. Porque não é só Nova Hartz, é o mundo inteiro está carente de espiritualidade. Nós temos que ver o outro como nós. E não existe o outro, existe eu. O outro não existe, o outro sou eu também. Porque Deus fez nós todos seus filhos. Se Deus é pai, Ele é pai de todos, Ele não fez ninguém ruim. Todos esses problemas que nós temos aqui dentro de Nova Hartz, é fácil de resolver? Não, não é fácil. Mas se cada um de nós, com tanta igreja, cada igreja mais maravilhosa uma da outra, pastores firmes dentro das igrejas, né, falando a palavra, dando bons conselhos, a Igreja Católica, Luterana. Gente, ontem, quando eu dei uma volta assim de noite, eu vi tanta igreja nova, tanta sala aberta com pastores fazendo, né, dando a palavra, uns gritam mais, outros falam menos, mas assim, ó, eu me incluo nessas pessoas que antes de sair de casa, fecham os olhos e fazem oração para todas as pessoas da cidade. Vamos começar na cidade, primeiro nos nossos familiares. Mas assim, ó, a palavra cria, a palavra tem força. Ó, que lindo esse projeto para o Rafael, Rua Rafael Henkel. Que lindo, cada vez que nós vamos passar lá, nós vamos ver, vamos nos relembrar, através do nome dele, as boas coisas que ele fez aqui em Nova Hartz, né? As caminhadas que ele fez com a turma. Então, isso aí, nós temos que ter essa convicção de que não vamos assim, ó, querer diminuir o outro. Não vamos diminuir, porque Deus não vai nos ajudar de forma alguma. Nós temos que ter a convicção de que eu e o outro somos um. Amar é isso aí, gente. Nós temos projetos maravilhosos aqui dentro da prefeitura, todos maravilhosos, mas se nós não botar Deus na frente, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque hoje eu posso cair aqui dura, mas se eu tive a oportunidade de ler a Bíblia, como disse o Silvio Santos ontem, ele falou tão lindo sobre a espiritualidade. Então eu deixo para vocês também. Se vocês abrirem a casa para alguém entrar, sempre visualizem que eles somos todos filhos de Deus. Então, dentro dessas palavras, eu quero dizer para vocês, vamos ser firmes, vamos ser fortes. As pessoas que têm esses, né, passaram por isso esse ano, estão passando por, né, que nem a dona Marlene.
Mas o Rafael, ele tá maravilhoso, porque ele tá junto de Deus, pode ter certeza disso. Ele é um anjo de luz para a família, é um anjo de luz que ele está lá. Ele foi assim, ó, quem diria, podia ser qualquer um outro daqueles que estavam ali, né? Mas não, ele foi. E ele está no mundo de Deus, podem ter certeza disso. Por quê? Porque cada um de nós escolhemos a morte que nós queremos, como nós queremos ir. Então, vamos viver bem o hoje. O ontem passou, vamos perdoar o passado. O futuro ainda não chegou, né? Não diz respeito, nem nós está nos preocupando. Porque às vezes tem gente que não dorme de noite pensando no amanhã e às vezes, né, eu acho que até morre de noite de tanta preocupação. É hoje, vamos fazer o melhor das nossas vidas no dia de hoje. Bem, muito obrigado, boa noite e uma feliz semana para todos. Com a palavra, vereador Oséias. Boa noite, presidente Adriano. Em seu nome, cumprimento os colegas vereadores, a colega vereadora Margarida. Uma saudação especial hoje, uma vizinha que, na minha infância, né, na verdade, me viu crescer, né, dona Júlia? Está nos prestigiando com a sua presença hoje na sessão. Mora em Tramandaí agora, mas morou por muitos e muitos anos ali no bairro Progresso. Foi uma vizinha, é uma honra te ver hoje aí. Mãe de uns grandes amigos meus, do Fabiano, do Fabrício. Seja bem-vindo a essa casa e a essa cidade que é sua também. Também o seu Alcides, lá do bairro Progresso, um amigo aí que está presente. Em nome dos 2 visitantes dessa noite, eu cumprimento a todos os assistentes aqui presentes. Quero também parabenizar nosso presidente, o Adriano, pela proposição desse projeto, transformando em lei agora uma rua do nosso município em homenagem ao Rafael. Eu conheci o Rafael, mas não convivi com o Rafael. Mas a gente tem boas referências do ser humano que ele era em nossa sociedade. Fica aqui a minha solidariedade à família que está aqui presente. Um reconhecimento do Legislativo prestado pelo vereador Adriano. Com certeza vai ficar registrado nas nossas memórias para sempre, né? A luta do Rafael no nosso município, aqui o pessoal do Mototrilha, que também eram seus colegas, parceiros. Então fica aqui a nossa homenagem ao Rafael, um cidadão nova-hartense que tinha orgulho naquilo que fazia, né, Adriano? Então muito boa, muito importante a homenagem prestada pelo Adriano e por esse legislativo. Escutando o pronunciamento aqui de alguns colegas vereadores, a gente às vezes, agora, principalmente agora, Cíntia, que a gente está vivenciando um processo eleitoral, e eu bato muito na tecla na questão da qualificação do vereador. Existe uma lei federal, presidente Adriano, que é de 1961, que não existe pavimentações de graça. E vem alguém aqui e fala na tribuna que estão fazendo pavimentações, mas tem que pagar. Mas é lógico, Juliano. O prefeito que não cobrar a pavimentação, ele pode sofrer um processo. Ele pode ter que devolver dinheiro depois que ele sair da prefeitura, ele tem que pagar. E nós, vereadores, nós, Márcia, candidata a vereadora do Progressista, nós sabemos que não tem como fazer pavimentação de graça. E andam por aí pela cidade prometendo pavimentações, vereador Wagner, de graça. Ano eleitoral, se promete em tudo. E muito boa a colocação do vereador Wagner, acho que o vereador Sidney, e tanto que fala, pediatra 24 horas, que conseguiu 3 milhões para o hospital, que revolucionou a saúde em Nova Hartz. Acho que seria um excelente secretário da saúde, né? Só que não pode fazer como o candidato dele fez. Fechou posto de saúde, o Edson Trindade, quando foi prefeito da cidade. Tinha médico com diploma falso.
casa de passagem para mulheres. Eu apresentei há poucos dias aqui um projeto muito importante, que algumas cidades já estão adotando, Márcia, que institui um auxílio aluguel destinado a mulheres vítimas de violência doméstica. Eu apresentei esse projeto, porque uma casa de passagem, uma mulher que sofre violência dentro de sua casa, ela vai para a casa de passagem, mas é por poucos dias para ficar nessa casa de passagem. E aqui eu apresentei há poucos dias esse projeto, que institui um auxílio aluguel de até 6 meses, sendo prorrogado por mais 6 meses, a mulheres, né, que foram vítimas de violência, que denunciaram os agressores e às vezes não tem para onde ir. Então eu apresentei esse projeto. Porque a gente sabe que casa de passagem é por pouco, já dias de passagem que é por poucos dias. Então temos que ter mais propriedade do assunto, né? Vim falar uma causa tão importante. Hoje nós temos aqui e esperamos que numa próxima legislatura, Márcia, possa ter mais mulheres aqui nessa bancada. É muito importante as mulheres se envolverem na política. E a gente está aqui apresentando projetos, como eu apresentei projetos, que já é lei hoje no nosso município, que toda mulher ela pode levar um acompanhante de sua livre escolha nas consultas do nosso município, na rede pública e na rede privada, que hoje já é lei no nosso município. É um projeto em minha autoria também. Então nós temos que ter propriedade quando a gente vem falar nos assuntos aqui, não porque é ano eleitoral jogar conversas ao vento, muitas vezes sem propriedade do assunto. Sobre a causa animal, eu tenho aqui que falar o trabalho que o pessoal da causa animal, da SOS, faz no nosso município. É um trabalho excelente, que fica aqui o meu reconhecimento ao pessoal da causa animal. Eu apresentei um projeto, que hoje é lei também no nosso município, que uma semana do mês de abril, que é o Abril Laranja, é um mês de conscientização contra os maus tratos de animais e abandonos, para ser trabalhado nas escolas, Gilmar, com as crianças, a posse responsável de animais. Foi apresentado por mim aqui nessa casa. O vereador Wagner apresentou um projeto que eu também sou coautor, que assinei, para nós estabelecer um centro de zoonoses. Canil é cadeia para um animal. Depois que ir para um canil, um animal, nunca mais ele vai sair de lá. E isso vai trazer prejuízo para o município, porque o município vai ter que bancar esse canil. O animal vai ficar lá até morrer. Animais que sofrem maus tratos, esses animais hoje são acolhidos pelas protetoras do nosso município. Tem protetora e tem mais de 50 animais que ela cuida. E isso sim é responsabilidade do município, a gente sabe que é responsabilidade do município. E até por isso é uma das bandeiras que eu levanto, para a gente construir um centro de zoonoses aqui no nosso município. Eu estarei batalhando nos próximos, se Deus nos permitir e o povo também nos eleger, para a gente ter um centro de zoonoses. Vou em busca de recursos com nossos deputados, e graças a Deus foram 3 milhões nesses anos que eu estou aqui nessa casa que a gente conquistou através de emendas parlamentares, e acreditamos muito que a gente consiga captar recursos para nós construir um centro de zoonose em nosso município. Falar do secretário de obras, já falei para o vereador Sidney, ele pode fazer o pedido de informação, que são quase 90 ruas pavimentadas na administração do prefeito Flávio, e a gente acredita que se continuarmos nessa pegada de pavimentação, vereador Juliano, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, em 5 anos, dentro do município, não estou falando no interior, dentro do município, nós não vamos ter mais rua de chão batido. Isso o porquê nós temos um gestor que é responsável, que faz gestão, muito bem colocado aqui pelo vereador Wagner, sobre o nosso orçamento. Sobra pouco para fazer obras. E por que acontece obras, Gilmar? Porque nós temos um gestor
que reduziu de 16 secretarias para 6 secretarias, que reduziu de 120 CCs, e é lamentável um vereador vir aqui dizer 300 CCs. Parece que nos outros governos não existia terceirizadas também. É um governo que reduziu, sim, enxugou a máquina pública, e por isso que sobra recursos para investir em obras nessa cidade. Por isso que acontece pavimentação, por isso que renovaram a frota de veículos da nossa saúde. Tem 2 horários de ônibus para Porto Alegre. Sai de manhã, sai de meio-dia, volta de Porto Alegre depois do meio-dia e volta à noite de Porto Alegre. Que antes era um horário que saía às 5h30 da manhã e voltava às 10 da noite. E depois que passou a eleição, que perderam, cortaram o transporte. Por isso que hoje nós temos uma ambulância UTI móvel, que também ele tem recurso do meu mandato, que eu consegui com o deputado Giovanni Feltz, R$285 mil, mas que foram comprados pelo prefeito Flávio. Porque nós temos um gestor e a gente acredita nesse grupo, que esse grupo vai dar continuidade no trabalho, no desenvolvimento do nosso município. Não vamos se aventurar naquele que diz que em 4 anos vai fazer o município crescer em 30. É uma mentira que nem o governador do estado mentiu, iludindo as pessoas para se reeleger. Aquele que dizia que não queria concorrer ao governo do estado, que não queria concorrer à reeleição, queria ser presidente da República, quando não teve a oportunidade de ser presidente da República, voltou atrás e iludiu o povo gaúcho mais uma vez. E aqui no nosso município nós temos um filhote desse cara que não tem responsabilidade nenhuma com o governo do estado. Então, por isso que nós temos que dar continuidade a um governo sério que tem feito muito pela nossa cidade. Seria isso, uma boa noite a todos. Por gentileza, o vice-presidente assuma a mesa. Com a palavra, vereador Adriano Ferreira. Boa noite a todos. Nesse espaço, todos os senhores viram que é feito um debate amplo, principalmente falando da nossa cidade. Mas aqui eu quero hoje me ater à questão que a gente discutiu e falou e votamos, né, para a família que está até agora aqui. Eu sei a dificuldade que é de estar aqui nesse momento, mas dizer do fundo do nosso coração, em nome de todos os vereadores, em nome da nossa cidade, nosso muito obrigado à família, nosso muito obrigado ao Eterno Rafael, nosso muito obrigado ao Fim da Picada. Fazem parte da família, fazem parte de algo muito importante para a nossa sociedade, aqui muito frisado pelos nossos colegas vereadores. E a senhora, mãe, que está nesse momento ali, eu estava olhando para a senhora e fico imaginando o que passa na sua cabeça. Mas vou dizer para a senhora, se sinta honrada do filho que a senhora tem. Porque aqui nenhum vereador falou de forma política ou de forma para fazer uma moral com quem está aqui. Falaram de coração, esse era o Rafael, de verdade. O prefeito Flávio me disse que o Rafael foi um dos homens que mais trabalhador era nessa cidade. Então ele tem um carinho de muita gente. E quando a gente visitava o prefeito sobre o Fim da Picada, para o evento, o prefeito tinha ele com um amigo, sentavam um lado do outro, riam, falavam. E são momentos eternos que ficarão, e que é importante a sociedade saber. Às vezes a gente idolatra pessoas no Big Brother que a gente nunca viu na frente. Idolatra pessoas que, cara, a gente nem sabe de onde. Pode ser pessoas boas, sim. Às vezes as pessoas maravilhosas e que fazem a diferença estão do nosso lado, na nossa frente. E a gente idolatra outras pessoas. Então que seja um momento de reflexão, como a dona Margarida fala. A Câmara de Vereadores também é para esses momentos. Está eternizado. E sim, toda vez que a gente subir, que a gente passar pela rua, a gente vai lembrar do Rafael. Num lugar muito bacana, onde as motos aceleravam, o barulho da moto, do seu trator, da sua moto e tantas outras questões que ele amava, mas principalmente a família. Termino aqui minha fala dizendo a vocês que o legado não para por aqui. Eu faço parte do Fim da Picada, não consigo acompanhar muito o grupo, mas me chamou a atenção, acho que foi hoje, Timão, pode me corrigir se estou errado, que esse final de semana foi feita uma homenagem
para ele, né, num evento. Olha só, lá em Riozinho, mas foi feito em diversos lugares, homenagem. Isso não é para qualquer um. Isso realmente para uma pessoa especial. Finalizo aqui dizendo, nosso muito obrigado a todos vocês por terem ficado até agora para falar de algo importante, mas que nós precisamos debater outros projetos aqui também. Não iria falar hoje sobre diretamente a questão política, mas não tem como deixar passar a questão do vereador Jacques ali. Crianças abandonadas. É pesado, vereador, porque assim, ó, tem muitas mães aqui, a gente está num momento bem sentimental da sessão de hoje. Isso é uma inverdade. A gente teve esses dias, fomos pedalar lá para cima, no Paradouro, e uma cena me chamou a atenção, que quando nós voltávamos, a Angélica estava junto comigo. Eles estavam terminando aqueles 40 metros lá em cima, que não sei se o senhor é sabedor, que hoje terminou já, a parte de cima está pronta. O motorista do ônibus deixou, do micro, deixou aqui embaixo porque não subia. E ele estava lá em cima com as crianças. As crianças do ladinho dele, ele lá. No celular, tinha ligado, tinha mandado mensagem para os pais descer buscar. Então, não existe abandonar crianças lá em cima. Isso é... Eu sou do meio de projetos que trabalham diretamente as crianças, eu não posso deixar isso acontecer, não posso falar. E, vereador, eu nunca interrompo o senhor falando. Então, esse tipo de fala, o senhor poderia fazer uma explicação diferente, mas não precisar dizer abandonar a criança é algo pesado, é algo que a comunidade está aqui, são formadores de opinião, nós temos jovens aqui dentro, temos pessoas que entendem. O senhor fala uma palavra dessa, pode ser distorcida, levada para fora, às vezes não por uma intenção maldosa, mas pelo que escutou aqui, porque nós somos autoridades eleitas, legislativo que trabalha, então nós temos responsabilidade nas nossas falas, nós precisamos ter responsabilidade. Não existe abandono de crianças, não existe. E aqui a professora que apresentou um projeto tão bacana, gostaria que ela tivesse ficado até o final. Eu trabalho há anos com crianças assim, e adolescentes, há anos. Eu sei do que é uma questão da saúde mental. Eu sei do como funciona, como machuca e como dói. Wagner, vereador Wagner, eu tive vários adolescentes junto ao nosso grupo. Vários que se cortavam, que se machucavam, por uma dor terrível, que a gente sabe. E a gente sempre trabalhou em silêncio sobre isso. Eu estou tocando nesse assunto, Juliana, eu já vou te liberar a palavra, conceder um espaço, porque às vezes as pessoas acham que o Adriano é só do teatro. Não. Nós temos um projeto há mais de 23 anos na cidade, que trabalha com crianças e adolescentes. E vocês sabem do que eu estou falando. Passou-se uma geração por nós. Pessoas que hoje vocês conhecem, e que tinham dificuldades, que tinham problemas, e que através da arte, sim, como uma ferramenta construtiva, deu uma oportunidade. E o que a professora falou, eu concordo com ela. Vivemos um momento muito complicado. Pós-pandemia, difícil. Juliano. Obrigado pela parte, Adriano, quero ser breve. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar a todos vocês que tiveram essa bela oportunidade de ter convivido esses 47 anos com o Rafael Henkel. Parabenizar o gesto desse rapaz, que vai eternizar o nome de uma criatura, né, exemplar em tudo que fez, propôs a fazer, todas as amizades que criou, filhos com a mãe, os irmãos, primos, tios, o cara onde passou deixou boas recordações, e é isso que nos motiva, né, a continuar aqui, continuar lutando, Dona Marlene, né, continuar convivendo com os familiares que amam a senhora como amavam o nosso querido Rafael Henkel. Vocês viram aqui um espetáculo que acontece aqui. Há 7 anos e meio eu convivo com esse tipo de espetáculo. Alguns nunca vão enxergar uma Nova Hartz, né, que está crescendo, que está prosperando. Eu estou me manifestando em cima do que o vereador, né,
Só para encerrar. A palavra está com o vereador Adriano. Ele concedeu a parte ao vereador Juliano. É isso que a gente vivencia aí, mas eu só vou dar uns dados para vocês entenderem o quanto essa administração tem feito pela educação, né? Só em transporte, ano passado, foram gastos R$1.322.000 com transporte, sendo que o governo do estado repassou somente em 2023 R$39 mil e alguns trocados, e o governo federal 174 mil. Para tu ver quanto se gasta. Muitos dos que falam aqui não entendem bulhufas do que é orçamento, a realidade do município. Falar, tudo é possível. Agora, ir buscar informação, isso eles não fazem. Vereador. Para terminar, né, o último... Para encerrar, vereador Juliano. Valor da aquarela, gasto com aquarela, quase R$1 milhão, onde estão sendo, né, cuidadas quase 100 crianças ali em Campo Vicente. E só para terminar, o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial... Só um momento, vereador Juliano, só um momento. O presidente estou eu agora, vereador Sidney. Por gentileza, vereador Evandro, a palavra está concedida ao vereador Adriano, que está fazendo uso da tribuna, e ele concedeu a parte do seu tempo ao vereador Adriano, ao vereador Juliano. Eu estou falando por gentileza, se o vereador Adriano concedeu a parte, ele pode solicitar de volta. Aos demais, cada um teve o seu tempo para falar. Peço que respeitem isso, por favor. Muito obrigado, vereador Adriano. Agradeço pela parte. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Agora estou com a fala, presidente Wagner. Questão de ordem. É importante esclarecer, e o senhor pode fazer isso, que a parte é dada ao assunto. O vereador estava falando de cultura. Tem nada a ver com prestação de contas sobre educação, sobre governo. E é 1 minuto, tá? Por gentileza. Educação também é cultura. A palavra está com o vereador Adriano. 30 segundos para concluir, vereador. Para finalizar, então, só é que assim, às vezes, quando eles falam, a gente tem que escutar e ficar quietinho, né? Então, mas vocês estão aqui, estão vendo tudo isso. Aqui ninguém quer se promover nas costas de ninguém. Fica para vocês avaliarem os nossos vereadores. E, de novo, finalizo minha fala dizendo aqui, por favor, avaliem os vereadores em conhecimento, propriedade e pessoas que trabalham, que não só dão discurso. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.